E para nossa pílula de hoje temos um cenário especial, que é o Jardim Botânico de Curitiba. Para quem não conhece, essa estufa maravilhosa. O jardim daqui não é tão grande como outros, como o Jardim Botânico de São Paulo ou do Rio de Janeiro, mas é muito bonito e estou aqui hoje. E eu sempre falo para vocês da ideia de pertencimento, de pertencer à sua casa. Por isso eu falo sobre objetos decorativos, sobre cores, sobre estilo, coisas que vão dizer que a sua casa é sua e que você gosta dela e se identifica com ela por conta desses itens, por conta dessa história que a sua casa conta. Vocês já pararam para pensar o que forma a nossa ideia de nação? O que dá a ideia de pertencimento a uma cidade, a um país? Então, nesse livro, Alegoria do Patrimônio, ela começa nos contando sobre a conservação do patrimônio e como isso afeta e preserva a história de um país. Você já foi em alguma casa, algum museu que tinha aquelas faixas mostrando as pinturas antigas que tinham ali? Como aquela parede era ornamentada, ou aquele teto, né? Era ornamentado antes de ser pintado com a cor que ele tem hoje? E aí você ficou pensando como alguém em sua consciência teve coragem de pintar de branco, pintar de cinza, pintar de qualquer outra cor por cima de algo que foi tão ricamente trabalhado, tão ricamente feito por um artista. Isso acontece porque no Brasil os projetos de leis voltados para a conservação do nosso patrimônio só foram acontecer lá por 1920. E a criação de um órgão que fosse responsável por isso só aconteceu em 1937. Então antes disso era cada um por si. Queria pintar, poderia pintar, queria tirar, poderia tirar. Então essa ideia de que deveria conservar, deveria ser conservado o que já existia, só virou oficial em 1937. Então teve aí muito tempo, uma destruição mesmo, do que foi a nossa história, de trabalhos manuais, de artistas formais e informais, de coisas que foram tão ricamente elaboradas e que contam a história do nosso país. Depois eu vou deixar aqui para vocês uma postagem que eu fiz mostrando o processo de restauro do Palácio Rio Negro, que é um palácio que fica em Petrópolis, que é lindíssimo e que quando as paredes de uma das salas começaram a estufar, perceberam que por baixo daquela pintura branca tinha uma parede riquíssima em ornamentos feitos por um artista específico. Então, houve um processo de descoberta desse trabalho e depois de restauro dele. Uma pequena pausa para mostrar para vocês em velocidade real, tá? Como ela acontece no dia a dia, cada remoção de tinta até chegar na pintura original. Quando eu fui, ainda não estava concluído, mas já dava para ter uma noção do quão rico era aquela decoração, aquela pintura que existia antes, riquíssima em tons de marrom, que mostram até ornamentos ali com desenhos das folhas de café, porque é algo muito rico aqui do Brasil, né, muito característico daqui. Então conta toda uma história, aquela pintura conta toda uma história, e aquilo foi pintado ali por 1940, aquilo foi pintado, até porque nem sempre ideias oficializadas são cumpridas, quando a gente não tem um claro entendimento e isso tão bem conceituado assim. Então foi tudo pintado, mas o local é belíssimo e a gente consegue ver por esse vídeo o tanto de detalhe e o quão rico é esse trabalho. E foi tudo pintado. Então olha só como com até um defeito, né, um problema ali, uma patologia do espaço, se descobriu algo trabalhado ali de maneira tão rica, pintado acho que por volta de 1800 e bolinha aí. Espero que tenham gostado da Pílula de Design.